Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia, eu tô indo pro segundo período do curso de medicina. Eu tô de férias e eu decidi aprender, meio que por conta própria, aprender a fazer sutura, que é aquele procedimento que une os tecidos, no caso de um corte, um ferimento. Eu ainda não tive essa aula, eu vou ter essa aula de técnicas cirúrgicas no terceiro período, então no segundo semestre desse ano. Mas eu tava comprando algumas coisas que eu ia precisar para esse segundo período, pra UBS, e eu acabei fazendo uma compra só, já comprando meu kit de sutura. E eu comentei com vocês lá no Instagram, muitos de vocês pediram pra eu fazer um vídeo, então cá estou. Então, antes de mais nada, quero dizer pra vocês que, assim, tudo que eu aprendi foi vendo vídeos na internet e indo atrás. Alguns amigos que estão mais à frente, que já tiveram essas aulas, acabaram me dando algumas dicas, mas eu ainda não tive essa aula, então obviamente muita coisa que eu posso estar fazendo pode estar errado e tudo mais. Então se alguém tiver alguma dica pra eu melhorar a minha técnica, deixe nos comentários, vai ser muito bom, mas caso contrário, é isso aí. Então eu vou começar falando do meu kit. Eu não comprei nenhum kit pronto, existem vários kits prontos pra te comprar. Eu dei uma olhada em alguns vídeos que sugerem kits, quais materiais tu precisa, e dei uma olhada também em quais materiais vêm nesses kits que já estão prontos. Então eu fiz o meu próprio kit, eu acho que compensava um pouco mais, e eu comprei tudo no site da Fibra Cirúrgica. O prazo era pra chegar em 15 dias, mas chegou assim, em 3, então eu não reclamei, mas os materiais que eu comprei foram. Então a primeira coisa que eu comprei foi o fio agulhado nylon 3.0. Existem vários tipos de fio, absorvível, não absorvível, de maior espessura ou menor. O tamanho do fio é inversamente proporcional ao número, então, por exemplo, o fio 5.0, ele é muito mais fino que o fio 0. Então, enfim, normalmente um fio mais fino ele vai ser utilizado para procedimentos na face, ou um fio mais grosso para articulação, que tu vai ter maior tensão, ou até no couro cabeludo. O que eles mais usam para treinar é o 3.0 e o 4.0. Eu peguei o 3.0 porque era o único que tinha no momento. Você também vai precisar de um porta-agulha. Eu também comprei um bisturi número 3 e uma lâmina de bisturi número 15. Também tem o bisturi 4, e as lâminas de bisturi são várias, e basicamente as lâminas da primeira dezena cabem no bisturi número 3 e as lâminas da segunda dezena cabem no bisturi número 4. Assim, como eu não tive uma aula de técnicas cirúrgicas, eu não sei exatamente qual a diferença que faz. Eu vi que basicamente todo mundo usa o bisturi número 3 e a menorzinha lâmina era 15, que eu pensei que era que eu tinha menos chances de me matar. Então foi a que eu escolhi. Também uma tesoura para cortar o fio, uma pinça, essa aqui é a pinça anatômica, também tem a pinça dente de rato. Eu optei pela pinça anatômica, mas enfim. E eu também comprei uma caixa de inox pra guardar tudo isso. Então, ó, aqui dentro da caixa tem basicamente tudo, tem alguns fios e daí tem algumas lâminas de bisturi lá embaixo. E daí os outros fios ficam aqui reservados dentro da caixinha e eu vou deixando aqui os que eu vou usando. Sobre vídeos no YouTube, eu assisti 1 trilhão deles, mas os que eu mais gostei foram do neurocirurgião Júlio Pereira. Ele tem vários vídeos no canal dele, mas ele também tem uma playlist só sobre sutura. E também gostei muito das aulas de uma liga acadêmica de cirurgia plástica da Unifoa. Eu não sei se é assim que se pronuncia, que eles têm um curso de sutura com os videozinhos. Eu vou deixar tudo aqui embaixo linkado. Eu comecei basicamente suturando em frutas. Então eu suturei banana, suturei limão e suturei laranja. E o meu comentário sobre suturar frutas é que é muito ruim suturar frutas. Isso porque tu não pode colocar muita tensão no fio, porque o próprio fio rasga, por exemplo, a banana ou até a laranja. Quando tu vai puxar o fio pra dar o nó, aquela tensão que tu gera no fio acaba rasgando a banana. Nossa, a maior parte das vezes eu destruí as bananas aqui de casa, destruí as frutas todas aqui de casa, minha mãe comeu mesmo assim, porque esse fio aqui, ele é estéreo, né? Ele vem aqui dentro desse envelope, então alguém que vai estar auxiliando o médico que tá fazendo a sutura. Óbvio que aqui em casa eu tô treinando, então não tem nada esterilizado, mas o médico ele vai colocar uma luva esterilizada e tudo mais, uma luva de procedimento, e ele vai estar num campo estéreo fazendo o procedimento, e alguém vai abrir assim pra ele. Eu vou abrir aqui porque tanto faz. Vai abrir assim pra ele e vai soltar isso aqui no campo, ó. E daí quando tu abre assim, isso aqui tá estéreo. Então
ninguém morreu comendo as bananas, nem as laranjas, ninguém morreu comendo as frutas. Então, ninguém passou mal aqui em casa. Mas o problema de fazer na fruta é exatamente esse, né? Não dá pra fazer a técnica certinha, porque tu não consegue fazer um nó exato. Por exemplo, o ponto em X não dá pra fazer o nó em cima certinho, tu faz mais ou menos no meio da ferida, que não é o certo. Mas foi muito bom pra treinar, por exemplo, a gente vai aprendendo mais a técnica ali de virar a agulha e segurar o porta-agulha. Também não dá pra usar a pinça, por exemplo. Eu não consegui usar a pinça porque eu destruí a banana quando eu ia usar a pinça. Então, enfim. Depois disso eu fui pro frango. O frango é muito mais tranquilo, porque o frango tu consegue fazer a técnica toda, né? Tu consegue fazer muito bem os pontos. Só que o frango, ele é muito fácil de furar, porque o frango, ele não oferece muita resistência. A carne do frango, ele não oferece resistência nenhuma à agulha. Então a agulha passa muito bem. E eu gostei muito de fazer no frango, porque foi muito fácil. E daí depois disso, eu fui pra língua de boi, que é o mais recomendado, é o que a gente mais treina, é na língua de boi. Os cursos de sutura são na língua de boi. Na aula de técnica cirúrgica, a gente usa a língua de boi na universidade. Também, além disso, né, a gente... Pra quem pergunta, né, provavelmente tem alguma pessoa que é vegana, a gente tem a fruta, mas a fruta realmente não dá pra fazer exatamente a técnica. Tem aquelas peles fake da Sutura Skin, por exemplo, tem como comprar no AliExpress esses modeladores, dá pra fazer, eles simulam realmente, dá pra fazer bem a técnica. Eu não tenho nenhum, mas conheço gente que tem e que dá pra simular certinho, porque ele oferece a resistência mais ou menos ali da pele. Então pra quem é vegano e quiser treinar, tem esse meio, mas a universidade não vai te oferecer. Muito improvável que a universidade te ofereça. A universidade vai te oferecer a língua de boi, que é o mais próximo da pele humana. E assim, a resistência que a língua de boi te oferece é muito maior. No primeiro dia... eu pensei que tinha algo errado, porque a língua... Eu não suturei ninguém ainda, mas será que é errado eu dizer que eu quero muito suturar alguém? Acho que não, eu faço medicina, então é óbvio que eu quero muito suturar alguém pra saber que realmente como é suturar alguém. Óbvio que isso envolve muito mais coisas, suturar alguém, né, muito mais técnica, tem toda a técnica de limpeza, higienização, porque tu precisa higienizar a área, tu fechar com alguma sujeira ali pode infeccionar, enfim. Também precisa anestesiar e tudo mais, então eu não tenho nenhuma dessa parte dessa experiência. Mas queria muito saber como é, enfim. Então, no começo não fica nem um pouco simétrico, porque é mais difícil de passar a agulha, e daí quando tu consegue passar a agulha, passa errado, daí tu tem que fazer de novo até ficar simétrico. E é óbvio que na pessoa tu não vai ficar passando 30 vezes, né, até ficar simétrico, bonitinho. Então tu tem que treinar bastante, mas pra esse vídeo não ficar tão sem graça, eu vou fazer algumas com vocês, e é basicamente isso. Antes de mais nada, como eu não tenho um corte, eu vou fazer o corte com o bisturi. Nesse caso, a gente vai entrar com o bisturi em 90 graus. Depois disso, a gente vai baixar para 45, fazer todo o corte e antes de sair, a gente vai voltar e sair com ele em 90 graus. Bom, a gente tira o fio agulhado com o parta-agulha para não se machucar. Para pegar esse fio agulhado, o mais indicado é pegar ele mais ali no meio da agulha, porque ele vai te oferecer mais mobilidade com esse porta-agulha para te conseguir fazer o movimento de gancho, que é o que tu vai precisar fazer para realmente contornar o tecido. A primeira sutura que eu vou fazer é o ponto simples. O ponto simples é o mais utilizado, na verdade, que ele é um dos pontos mais seguros, porque tu pode fazer vários pontos simples ao invés de fazer uma sutura contínua, porque na sutura contínua, basicamente, ela tá, toda aquela região tá segura só por um ponto. Então, no caso de algum acidente, se romper esse ponto, toda a ferida vai estar exposta. No caso de vários pontos simples, se um ponto só se romper, aquela área ainda continua segura.
ele de início é o que tu precisa saber mais fazer ele direitinho. Então, a gente entra a mais ou menos meio a 1 centímetro de distância da ferida e vai fazendo esse contorno com a agulha. E dependendo da quantidade de tecido que tu pega, tu pode entrar e depois sair, ou tu pode já entrar e sair direto, tentando sempre ao máximo fazer isso de uma maneira simétrica. Para fazer o nó, que é o ponto em si, basicamente a gente vai dar 3 nós. O primeiro nó, ele é um nó de aproximação. A gente vai posicionar o porta-agulha no centro da ferida, dar 2 voltas na linha, pegar aquele finalzinho que ficou ali, segurar e cruzar as mãos. O segundo vai ser o de contenção. Dessa vez, a diferença é que a partir de agora a gente só dá uma volta. Então, de novo, posiciona no centro da ferida o porta-agulha, dá uma volta, segura aquela ponta que tá solta e faz o nó. E o terceiro é o ponto de segurança, caso ele se rompa. Também dá uma volta, segura naquela pontinha solta e dá o último nó, corta as sobras e é isso. Outro ponto é o ponto em X. Basicamente, a gente vai entrar da mesma forma, sair, só que nesse momento a gente não vai fechar. A gente vai cruzar, entrar do outro lado, sair de novo e daí sim a gente vai fechar da mesma forma, fazendo 2, aproximando, com aquela pontinha que ficou sobrando e fazer um nó lá em cima. E daí ele vai ter essa conformação de X, por isso que ele parece um X. Ele é usado para homostasia, mas a gente usa, pelo menos aqui, bastante para dreno, esse tipo de coisa. Não exatamente para fechar. Outro ponto que eu gosto muito, eu acho que é um dos meus favoritos, é o Donati, que é o longe, longe, perto, perto. A gente normalmente entra bem mais longe, sai mais longe também, então entra um pouco a 1 centímetro, sai a 1 centímetro e a gente vai voltar no mesmo lugar, um pouquinho mais perto da ferida. E vai sair de novo no mesmo lugar. Então esse é bem mais simétrico, ele é um pouco mais difícil porque ele tem que ficar bem simétrico. E ele é bastante utilizado para áreas com muita tensão na ferida. Eu decidi fazer um tipo de sutura contínua e eu escolhi fazer o colcheiro ou sutura contínua ancorada também, que é uma sutura que eu gosto bastante de fazer. Basicamente, tu começa com um ponto simples, mas tu não corta ele e tu vai continuando, trançando ele e passando por dentro. Eu não sei muito bem explicar, mas eu acho que no vídeo fica meio autoexplicativo. E no fim, o nó é feito da mesma forma, só que é feito no próprio fio, que é um nó de borboleta que chama. E, bom, é basicamente isso para esse vídeo. Como eu disse, eu ainda sou iniciante, eu nunca tive nenhuma aula. Imagino que eu ainda tenho muita coisa para melhorar, mas eu tô gostando bastante de treinar. Se vocês tiverem alguma dica para me dar, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha ficado legal, que vocês tenham gostado, e é basicamente isso. Até o próximo.